Pessoal, exercício 6 aí. O exercício 6 fala o seguinte: a figura a seguir mostra um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Determinar a área da região sombreada usando π igual a 3. Beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte: a gente tem que calcular duas áreas aqui. Primeiro a gente precisa calcular a área da circunferência, né? E calcular essa área de dentro, que é a do hexágono regular. Então, a área do hexágono. E fazer uma menos a outra. Bem simples assim. Para isso, eu preciso, primeiro, para calcular tanto a área da circunferência quanto a área do hexágono, eu preciso calcular alguns dados. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um triângulo aqui, ó. Fazer um triângulo aqui, ó. Esse hexágono regular, como a gente sabe, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, eu vou pegar um desses triângulos aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o triângulo aqui, ó. Vou fazer o desenho do triângulo. A gente sabe, pelo desenho ali, que ele tem uma altura igual a 3, beleza? Cada lado desse aqui do triângulo aqui, ó, é o equivalente ao raio da circunferência. Então, eu vou chamar isso aqui de R, que é o lado, certo? E como ele é um triângulo equilátero, essa parte de baixo aqui vai ser o R sobre 2, ó. R sobre 2. Então, a gente tem isso aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, pelo Teorema de Pitágoras aqui, ó, a gente tem que cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, mais cateto ao quadrado, que é R sobre 2, ao quadrado vai dar R sobre 4, é igual a hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado. Vou multiplicar tudo por 4, vai ficar 36 mais R ao quadrado é igual a 4R ao quadrado. Então, eu multipliquei tudo por 4, certo? Vou passar o R ao quadrado para cá, vai ficar 3R ao quadrado igual a 36, R ao quadrado igual a 12, R é igual a mais ou menos, nesse caso a gente vai trabalhar só com mais, raiz de 12. Lembrando que a raiz de 12, o 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Ó. Então, o 2 ao quadrado sai da raiz, fica 2 raiz de 3. Então, o raio da circunferência mede 2 raiz de 3. Beleza, isso nos permite calcular a área da circunferência, né? Porque a área da circunferência ela depende apenas do raio. Então, vamos lá. A área da circunferência é πr ao quadrado. Como o r vale 2 raiz de 3, então vai ser π vezes isso aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 4 é 12. Como o exercício pediu para usar o π igual a 3, então 3 vezes 12 é igual a 36 centímetros quadrados. Isso é a área da circunferência. Vamos calcular a área do hexágono, né? Vou colocar até no outro canto aqui, o hexágono, a área do hexágono. Como ele é um hexágono regular, então é só calcular 6 vezes a área de cada um dos triângulos aqui, ó. 6 vezes a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então vai ser 6 vezes L ao quadrado. A gente descobriu que o lado, que é igual a R, ó, vale 2 raiz de 3. L ao quadrado vai ser 12, que a gente já viu aqui, ó. R ao quadrado é 12, né? Vezes raiz de 3 sobre 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 6 aqui, ó, vai dar 18, raiz de 3. Essa é a área do hexágono. Como eu quero calcular a área da circunferência menos a área do hexágono, a resposta vai ser 36 menos 18, raiz de 3 centímetros quadrados. A resposta do exercício 6 aí. Exercício 7. Exercício 7. Calcular a área da região destacada na figura aí, ó. Beleza? Então, nós vamos calcular essa área aí. Tá, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer a área do meu triângulo, certo? Que é um triângulo equilátero, né? Aqui é um triângulo equilátero. Por quê? Porque tem um ângulo de 60 aqui, um ângulo de 60 aqui, consequentemente, esse ângulo também é um ângulo de 60, certo? Então, eu vou calcular a área desse meu triângulo aí, né? Então, a área do meu triângulo. E depois eu vou calcular a área desse pedaço aqui e desse pedaço, que são setores circulares. Só que olha só, como são setores circulares de mesmo raio e mesmo ângulo, eles são iguais. Então, basta calcular, aqui vai ser menos, né? Menos 3 vezes a área de um desses setores circulares aí, ó. Então, não preciso calcular a área dos três. É só calcular a área de um deles e multiplicar por 3.
Área do triângulo, bem simples, olha só, o lado do triângulo mede 4 centímetros, que é a distância entre esses dois pontos. Então, a área do triângulo vai ser L ao quadrado, né? O L, nesse caso, vale 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai dar 16 sobre 4, que vai dar 4 raiz de 3. Essa é a área do triângulo. A área do setor circular. Olha só, o setor circular é esse pedacinho aqui, ó, né? Então, você tem um setor circular que ele é assim, ó, ele é uma parte da circunferência cujo ângulo é 60 graus. 60 graus em relação a 360 equivale a 1/6 da circunferência. Então, vai ser 1/6 de πr ao quadrado. Só que o raio desses setores aqui é igual a 2, ó, certo? Então, r ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4. Dividindo por 2 aqui, então vai dar 2π sobre 3. Então, a resposta vai ser, ó, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, menos 3 vezes a área do setor, que é 2π sobre 3. Cancela esse 3 com esse 3, então a resposta vai ser 4 raiz de 3 menos 2π centímetros quadrado, a área que a gente está calculando aí, beleza?